capítulo 7, que é intitulado Bicorporidade e Transfiguração, conforme Marisa anunciou aí para vocês. E neste capítulo é um capítulo bem curtinho que Allan Kardec ele apresenta, e ele fala, inclusive, que a bicorporidade e a transfiguração são variedades do fenômeno de manifestações visuais, que foi aquilo que nós trabalhamos no mês anterior. E esses fenômenos são fenômenos não tão comuns, mas nós vamos trazer aqui alguns relatos, inclusive do próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, onde ele traz alguns fatos que vêm mostrar a bicorporidade, e nós apresentaremos, né, um outro fato que é acontecido aqui no Brasil através de um médium. E Allan Kardec ele inicia este capítulo falando, né, desse fenômeno das manifestações visuais. Ambos se fundamentam no princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos, ou seja, nós vamos precisar deste perispírito para que o fenômeno da bicorporidade, da transfiguração, ele possa acontecer. Só recapitulando que nós já falamos anteriormente a respeito do perispírito, que é esse intermediário entre o corpo físico e o espírito, mas queremos relembrar. Quando a gente fala, eu vi o espírito de meu pai, eu vi o espírito, a aparência do espírito sofredor. Em verdade, nós não estamos vendo o espírito. Lembrando da questão 76 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec ele questiona aos benfeitores que definição se pode dar de espírito, e a resposta são seres inteligentes da criação. Não vemos essa energia, não temos como dimensionar o espírito. Então, tudo que a gente vê, que a gente relata, é o perispírito que vai moldar esta forma. Então, é ele que se apresenta, e vamos pensar que esta apresentação, geralmente, nós buscamos resgatar a forma, o corpo, a aparência da nossa última encarnação. Quando nós temos uma condição melhor, nós podemos buscar outras apresentações, outras formas que consideremos que seja necessária para aquele momento. Então, foi isso que Allan Kardec, né, ele trouxe nesse parágrafo inicial relativo a este capítulo, para que pudéssemos ter a lembrança da questão do perispírito. E aí nós vamos para os fenômenos de bicorporidade que foram apresentados por Allan Kardec, lembrando que o que ele relata em O Livro dos Médiuns é o que nós encontramos também na Revista Espírita. Nós fizemos alguns destaques nessa de dezembro de 1858, ao relato, né, de uma carta. Isso foi lida na reunião. Essa carta chegou para um amigo que fazia parte da reunião, e esse amigo ele trazia detalhes a respeito de seu filho. O seu filho que tinha passado por um processo de magnetização, e após este processo ele tinha a possibilidade de estar
conversando com variados espíritos. Mas ele também conversava com o seu espírito guia. E depois de passado algum tempo, o seu pai mostrou umas informações a respeito de fenômenos que aconteciam, de pessoas estarem num determinado lugar e se apresentarem em outro lugar, estando ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Isso aconteceu com um médium, né, que morava na América, e quando esse filho faz a leitura deste fenômeno, ele desperta o interesse para também participar de uma experiência semelhante, onde ele pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo. E o seu guia pergunta: onde você gostaria de estar? E ele se recorda que tinha alguns amigos que moravam em Londres e ele refere o desejo de visitar esses amigos. O espírito guia lhe dá toda a orientação. Domingo, você vai dormir durante meia hora. Este vai ser o período em que você vai fazer a visita aos seus amigos. E depois, os seus amigos vão fazer uma carta se queixando por que você ficou tão pouco tempo com eles, já que estão afastados há mais tempo. E, de fato, isto aconteceu. No domingo, ele dormiu durante meia hora. Quando foi isso, o espírito disse que o fenômeno aconteceria entre 8 e 8h30. Quando foi, ele estava em sono profundo. Às 8h30, o seu pai acordou. Ele não tinha qualquer lembrança do que tinha acontecido. E quando foi na sexta-feira, ele recebe uma carta. Então, o pai, quando faz essa narrativa para o seu amigo, que fazia parte dos estudos da Sociedade Espírita de Paris, ele diz que tinha a carta que podia comprovar que o seu filho, que estava em casa naquele domingo, os amigos mandaram a carta dizendo: por que você veio e ficou com um tempo tão curto? Então, mostrando esta possibilidade do espírito estar, da pessoa encarnada estar em dois lugares ao mesmo tempo. Temos também Allan Kardec, ele fala a respeito disso no Livro dos Médiuns, mas nós também temos na Revista Espírita o relato, né, inclusive colocado como fatos da história, e aí vem o relato de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, ele estava na Espanha e ele soube que o seu pai, que estava em Pádua, havia sido condenado e iria morrer por conta da condenação. Ele sabia que o pai ele não tinha envolvimento com o assassinato. Estando na Espanha, Santo Antônio de Pádua, ele se deslocou para o local onde estava acontecendo o julgamento e colocou os fatos, inclusive apontando quem havia sido o assassino, né? O que aconteceu diante desse fato? Em uma reunião, o espírito de Santo Antônio de Pádua ele foi evocado e alguns questionamentos foram feitos a ele a título de esclarecimento para que pudessem entender de fato se aquilo tinha acontecido. Ele comprovadamente na Espanha e acontecer em Pádua,
que é uma cidade da Itália, esse momento onde ele se apresenta e faz a narrativa que estaria tirando seu pai da condenação. E aí a primeira pergunta que foi feita ao espírito de Santo Antônio de Pádua, evocado: o fato pelo qual fostes canonizado é real? É interessante a gente observar que essa narrativa que está na Revista Espírita, no ano de 1858, 59, Allan Kardec traz essas mesmas perguntas em O Livro dos Médiuns, que foi publicado no ano de 1861. E paramos para poder refletir. Por que Allan Kardec trouxe, né, essa reprodução, uma vez que havia sido colocado na Revista Espírita, exatamente para nos chamar a atenção de fatos como esse e que são fatos verídicos. Então, o fato pelo qual fostes canonizado é real? Sim. Ou seja, o Espírito Santo Antônio de Pádua disse que, de fato, ele estava na Espanha e se deslocou para a Itália, e com esse deslocamento ele foi capaz de livrar o seu pai de uma condenação injusta. Aí veio uma segunda pergunta. Esse fenômeno é excepcional? Ou seja, qual a intenção de Allan Kardec quando faz esse tipo de questionamento? Exatamente para poder perceber de que somente algumas pessoas elas têm a possibilidade de estarem participando desse tipo de fenômeno, ou qualquer um pode. E o que Santo Antônio de Pádua responde: não. Pode apresentar-se em todos os indivíduos desmaterializados. Aí vamos pensar nesta expressão, desmaterializado. Ora, mas ele estava encarnado. Quando encarnado, todos nós temos este revestimento do corpo físico. Então, como isso é possível? Então, vamos mais além deste pensamento. O fato de estar desmaterializado não é sem o corpo físico, mas sim que nós estejamos caminhando numa direção que cada vez mais nos encontramos libertos da matéria. Estamos distantes do interesse daquilo que é transitório. Então, é nessa perspectiva que ele responde a respeito desta abordagem. E o quanto nós, aí vem a reflexão para nós. O quanto hoje nós estamos vivendo distantes desta materialidade. Qual tem sido o investimento que temos feito na vida presente para nos afastarmos cada vez mais daquilo que nos mantém presos à nossa origem, para que as nossas vivências do cotidiano elas sejam vivências que se caracterizam por uma busca da construção do que se refere à verdadeira vida. Isso é estar desmaterializado. E cada vez mais que construímos ações no bem, nós estaremos nos afastando desta condição material. Isso é fácil? Não. Estamos vivendo no planeta de provas e expiações. O que caracteriza este planeta? Conforme nós temos em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, ele coloca lá: há muitas moradas na casa do meu pai, e apresenta os diferentes mundos. O primeiro mundo são os mundos primitivos, onde se caracteriza
essa predominância da matéria. Então, a vida gira em torno da matéria. Podemos pensar, quantas pessoas ainda conhecemos e que têm essa vida eminentemente material? Mas é justamente por conta disso que Santo Antônio de Pádua nos chama a atenção que este fenômeno é possível para cada um de nós, mas desde que estejamos desmaterializados. Mas Allan Kardec avança nos mundos e chega ao que nós vivemos, que é o mundo de provas e expiações. Qual é a característica? A predominância do mal. Estamos ainda vinculados à matéria, sim, mas não tanto quanto os mundos primitivos, que nós já transitamos por eles. É interessante recordar que passar por esses diferentes mundos não significa que a experiência ela vai se dar por séculos, por poucos milênios, não. Nós levamos indo e vindo ao longo de sucessivas reencarnações exatamente para melhorar a nossa condição. E desde quando estamos reencarnando neste planeta de provas e expiações, que agora sabemos que ele está em ascensão para mundo de regeneração, que é a próxima categoria que Allan Kardec nos apresenta neste capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo de regeneração, quando nós falamos mundo de provas e expiações, que há a predominância do mal, o próprio nome do mundo já diz expiação. A expiação é justamente a oportunidade de reparação, de refazimento dos caminhos percorridos de maneira equivocada, mas a prova é uma escolha nossa. A expiação, ela é determinante, ela é necessária. Quando nós vamos para o mundo de regeneração, esta materialidade ela já vai ficando cada vez mais distante. E aí vamos pensar então, se Santo Antônio de Pádua ele foi capaz de ter esta bicorporeidade, significa que ele, apesar de estar vivendo em um planeta de provas, em um mundo de provas e expiações, ele poderia estar em um patamar mais elevado, que isso é possível, né? Esses espíritos que chegam justamente para promover a nossa ascensão. E aí vamos para esse mundo de regeneração, que é o que está migrando o planeta Terra para o mundo de regeneração. A materialidade afastando cada vez mais. Ainda existe expiação? Sim. Porém, o mal não é mais predominante. E é isso que vai nos movendo para esta ascensão. E nós sabemos que aqueles espíritos que se encontram mergulhados no planeta de provas e expiações, que não conseguem avançar, eles terão que voltar para os mundos primitivos, justamente para que eles refaçam os exames que eles não conseguiram aprovação. Ascendendo ao mundo de regeneração, nós temos os mundos ditosos. Aí já estamos em um patamar mais elevado. Certamente, os espíritos que habitam neste mundo, almas encarnadas, que habitam nos mundos ditosos, já são espíritos de uma esfera muito elevada e que certamente a visão, a direção é toda canalizada para o bem. Então, refletir sobre este questionamento levantado para Santo Antônio de Pádua, espírito, se é um fenômeno excepcional, e quando ele responde não, ele está sinalizando para nós esta possibilidade de também estarmos participando de um fenômeno como esse,
E vem o próximo questionamento. Era motivo justo para vos canonizarem? A canonização é uma expressão que nós sabemos que emerge da Igreja Católica quando pessoas que fizeram ações, tiveram curas, tiveram experiências que merecem alcançar este patamar, então elas são canonizadas. A resposta que ele deu, sim, desde que, por minha virtude, eu me havia elevado até Deus. Aí nós já vamos encontrar uma ascensão maior, ou seja, estar desmaterializado e buscar esta elevação até Deus. Sem isso, não teria podido transportar-me simultaneamente para 2 lugares diferentes. Olha que coisa maravilhosa esta possibilidade de participar do fenômeno de bicorporeidade, mas que esta virtude ela se dá justamente pela nossa conexão com Deus. E o quanto, aí vamos para uma nova reflexão, o quanto temos buscado esta conexão com Deus. Estamos com a nossa mente, com o nosso olhar, com o nosso foco nesta direção. Buscamos a conexão com Deus em todos os momentos da nossa existência ou em momentos particulares, quando o cotidiano está desafiador, difícil, doloroso. Jesus mostrava para nós esse estado de permanente comunhão com o Pai, que é preciso nós reconhecermos, valorizarmos este momento de comunhão que deve se fazer de maneira mais presente. Aí vem um outro questionamento. Todos os indivíduos nos quais apresentam-se esses fenômenos merecem ser canalizados? Aqui, Santo Antônio de Pádua Espírito, ele vem mostrar para nós que, apesar do fenômeno poder acontecer com pessoas que talvez não busquem esta elevação e comunhão permanente com Deus, nem todos são igualmente virtuosos. Aí vamos pensar no nosso cotidiano em quantas virtudes nós temos necessidade de estarmos trabalhando, buscando alcançá-la. Vamos falar uma que eu acredito, Marisa, que todo mundo aqui tem, né? Paciência. Todos nós, a todo instante, somos convidados para o exercício dessa virtude. É a virtude que nos direciona a este encontro com o Pai. Quando, por exemplo, numa atitude, numa vivência comum do nosso cotidiano, alguém nos provoca e não reagimos. Alguém fala mal de nós à nossa frente e nós acolhemos aquela fala como se ela fosse verdadeira. Então, são variadas condições do nosso cotidiano que somos convidados para demonstrar esta virtude, que não é fácil. E muitos dizem: eu perdi a paciência hoje com o meu filho, eu perdi a paciência com o meu colega de trabalho. Márcia coloca, né, tentando ser paciente, né, Márcia? Ou virtude difícil. Quando nós pensamos
que chegamos lá, vem uma situação que nos faz sair daquele patamar que pensávamos que já tínhamos alcançado e não alcançamos. E aí vem, de fato, esta tentativa nossa de, em nosso cotidiano, estarmos vivenciando as virtudes, porque na medida que somos pessoas virtuosas, nós teremos esta possibilidade de alcançarmos esta comunhão mais intensa com o Pai, demonstrando as nossas virtudes e não dizendo que eu perdi a paciência com meu colega de trabalho, porque de fato nós não perdemos aquilo que não temos. Já paramos para refletir sobre isso? Então é este o convite que Santo Agostinho faz, Espírito faz, Santo Agostinho, desculpe, Santo Antônio de Pádua nos faz para que, através das nossas virtudes, nós possamos alcançar esse estado de estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Lembrando que este fenômeno, que não era um fenômeno comum, ele passou a ter diversos relatos através dos estudos, né, onde Allan Kardec e o seu grupo estava empenhado em demonstrar a existência desse fenômeno, e temos inclusive o próprio Allan Kardec, que participa deste fenômeno de bicorporeidade. E um outro questionamento que é feito a Santo Antônio de Pádua, Espírito: poderíeis nos dar explicação desse fenômeno? Sim. Quando o homem, por sua virtude, se acha completamente desmaterializado, quando elevou sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Lembrando que essa aparição de Santo Antônio de Pádua se deu para inocentar o seu pai. Quantos casos a mídia já veiculou de situações onde pessoas inocentes estavam sendo condenadas e que não tiveram a possibilidade de alguém para poder dizer que ele era inocente, apontando os fatos que de fato eram os verdadeiros. Então, nós vivemos isso em nosso cotidiano, mas, na verdade, nós passamos pelas experiências que são necessárias também para o nosso processo de crescimento. O fato do pai de Santo Antônio de Pádua ter sido inocentado com a sua fala sinaliza para nós que ele não tinha a necessidade, dentro do seu processo evolutivo, de passar pela experiência do que iria acontecer decorrente de algo que ele não cometeu. Quando, em contrapartida, outras pessoas passam anos na prisão, sendo punidas por crimes que elas, ou por delitos que elas não estiveram envolvidas. Quando isso acontece, é uma necessidade de passar por aquela experiência para ressarcir um débito que foi contraído perante o tribunal divino. E aí vamos para esta frase que ele traz, o Espírito: quando elevou sua alma para Deus. Estamos elevando a nossa alma para o nosso Pai? Olha quantas reflexões nós podemos estar extraindo frente a esse movimento de vida, a esta dádiva que o Pai nos concede da existência, onde precisamos aproveitar o tempo que nos é oferecido para as construções
que vão caracterizar virtudes em nós e esta possibilidade de elevação da nossa alma para Deus. Aí vem um outro relato que nós encontramos tanto no Livro dos Médiuns quanto na Revista Espírita, de Vespasiano. Vespasiano, que morava em Alexandria, e ele desejou visitar, né, o oráculo para poder saber maneiras de se conduzir diante daqueles fenômenos que estavam acontecendo, as plantações, a ventania. E ele teve esse desejo de fazer essa visita sagrada à morada do Deus. Quando ele adentra ao templo, ele ordena que sejam fechadas as portas para que ninguém pudesse penetrar naquele recinto. Mas ele percebeu, após ele ter penetrado no ambiente, que atrás dele estava Basílide. Basílide era uma pessoa que estava adoecida, que morava a 80 milhas de distância do local do templo, e ele achou estranho, inclusive, perguntando a quem estava no templo se aquela presença era de fato ele, se ele não estava adoecido. Quando ele saiu de lá, ele perguntou às pessoas que estavam próximas se eles viram Basílide adentrar ao recinto. As pessoas disseram que não. E aí ele designou uma pessoa para que fizesse essa viagem a cavalo até a residência de Basílide para confirmar se de fato ele estava adoecido. E esta confirmação aconteceu. E aí nós vamos trazer, né, o relato do próprio Allan Kardec. Imaginem que Allan Kardec também vivenciou o fenômeno da bicorporeidade. E isso tem um relato dele, né, na própria Revista Espírita, no ano de 1859, no mês de fevereiro. Ele, na verdade, estava trazendo um relato deste artigo, que foi intitulado Os Agêneres, e falando desse fenômeno, né, de bicorporeidade. Lá no final deste tópico, ele vai dizer da semelhança do fenômeno que ele estava fazendo a narrativa com ele próprio. E ele diz, né, que ele estava calmamente deitado no leito e um amigo, que era um amigo de infância, um amigo com o qual ele compartilhava os estudos relativos ao que estavam fazendo, com relação às manifestações de espíritos, as evocações. Ele tinha muito contato com esse amigo. E este amigo, por diversas vezes, via a presença de Allan Kardec na sua casa. As mais variadas vestimentas Allan Kardec apresentava. E a sua aparência era não tangível. Por que nós vamos destacar esta aparência não tangível? O perispírito, ele tem essa propriedade de se tornar tangível ou não, que é justamente pensar que aquele que aparece eu posso tocar. Ora, Allan Kardec encarnado. Se você vê uma pessoa encarnada, você tem essa possibilidade de tocar na pessoa. Só que neste fenômeno dessas aparições para este amigo,
o seu perispírito não apresentava essa possibilidade do toque, né? E o amigo ofereceu a ele refrescos. E aí nós vamos fazer a leitura do que ele respondeu quando houve essa oferta. Eis a nossa resposta: não tenho necessidade disso, visto não ser o meu corpo que está aqui. Porque ele inicia dizendo que estava deitado no leito, mas ele se transportava para a casa deste amigo. Outro dado interessante é que Allan Kardec faz a narrativa de como ele se apresentava e como seu amigo se apresentava desde a infância, que eram pessoas mais sérias, eram pessoas mais sisudas. Entretanto, nestes momentos da bicorporeidade, eles se apresentavam mais abertos, mais comunicativos, quase alegres. Tudo em nós respirava satisfação e calma. Até nesse aspecto, nós podemos estar refletindo que possibilidade encontrava, né, o ser encarnado em modificar a sua maneira de se apresentar no cotidiano, com esta mudança que refletia um outro modo de ser que não era o comum de ambos, ou seja, mais abertos, mais alegres, mais calmos, que não era de fato o que eles se apresentavam no cotidiano. Mas, para fechar este fenômeno da bicorporidade, nós queríamos trazer um exemplo bem brasileiro, um exemplo bem atual de Eurípedes Barçanufo. Eurípedes Barçanufo, ele nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, e eu não sei se vocês já ouviram falar desta mediunidade que ele tinha, de bicorporeidade. E nós fizemos o destaque de duas situações, né? Claro que há diversos relatos deste fenômeno da bicorporeidade em Eurípedes Barçanufo, mas o primeiro relato que nós apresentamos é justamente quando ele está em uma sala de aula com os alunos e ele se desloca em transe para poder fazer um parto. Este parto ele fez enquanto o marido, né, dessa gestante ia até a escola, a sala de aula, buscá-lo para que ele fizesse o parto. Então ele disse aos seus alunos: está se aproximando o marido de determinada pessoa. Quando ele chegar, vocês se levantem. Então, ele já sabia que precisava se deslocar e foi neste momento que o esposo se apresenta, pede a ele a presença dele em sua casa para poder fazer o parto. E o que ele diz àquele esposo? Se acalme, o parto já foi feito, sua esposa e a criança estão bem. Aí ele diz: mas como que foi feito? Se você está aqui, se durante o meu caminho, o meu percurso, eu não cruzei com você na estrada. Aí ele disse: pode voltar para casa, que vai estar tudo bem. E um segundo relato que a gente traz da bicorporeidade em Eurípedes Barçanufo é também de um parto, né, de Dulce Maria de Melo, que era filha de Francisco de Melo. O pai já tinha acertado que ele seria a pessoa que faria o parto. Só que a criança estava dando sinais de que nasceria prematuro.
e a posição não estava favorável ao parto. Ele designou 2 funcionários que fossem atrás de Eurípides Barçanufo para poder fazer o parto. Quando esses funcionários chegam, Eurípides Barçanufo lhes dá um remédio dizendo: o parto já foi feito, a mãe precisa tomar esse remédio, está tudo bem. Então, eles voltam sem compreender ao certo que fenômeno era aquele, mas tiveram a confirmação, quando chegaram em casa, que de fato ela já tinha tido a criança e passou as orientações que foram dadas por Eurípides Barçanufo para que aquela mãe pudesse tomar aquela medicação. Fenômenos de bicorporeidade. E o outro tema, né, como nós falamos, este tópico no Livro dos Médiuns é um tópico bem pequeno, mas que a gente sempre reflete. O fato de não trazer tantas informações não significa que a gente pode estar fazendo uma junção que terminamos perdendo um pouco este aprofundamento, estes relatos, né? Esses fatos que, de fato, vêm sinalizar para nós, vêm demonstrar esta importância dos fenômenos àquela época. Aí vamos falar da transfiguração. A transfiguração, conforme até Allan Kardec apresenta no Livro dos Médiuns, é a mudança de aspecto de um corpo físico. Seria o espírito moldar a fisionomia. Só que nós temos, né, essa transfiguração luminosa, conforme aconteceu com André Luiz e Jesus. Mas antes de falar de André Luiz e de Jesus, nós vamos trazer 2 fatos também narrados na Revista Espírita, do ano de 1859. Um deles é de uma jovem de 15 anos. Essa jovem, ela tomava a aparência de pessoas mortas. Essa aparência, ela teve a repetição muitas vezes. E um outro fato é do Louquinho de Baione, que está na Revista Espírita de 1859. Esse fato, ele é relatado ao relato de uma mãe com relação à sua filha, que ela tinha contato com um espírito que lhe dava uma série de orientações. A princípio, essa filha, ainda chegando à fase da adolescência, ela tinha medo, mas esse medo, aos poucos, ele foi diminuindo. Essa jovem, essa adolescente, ela, em alguns momentos, apareceu com a fisionomia do seu irmão já falecido, ou em situações como, por exemplo, o espírito que a orientava para que pudesse provar à sua mãe a presença deste fenômeno, sugeriu que ela fosse em determinada loja, que o seu irmão iria aparecer junto dela para fazer uma determinada compra e depois a vendedora falaria com a sua mãe a respeito dessa presença dela e do seu irmão que já era falecido, como de fato isso aconteceu. Mas na transfiguração luminosa, primeiro nós vamos trazer o relato de André Luiz. Esse relato está, inclusive, no livro Os Mensageiros. André Luiz, ele iria com
com Lísias e Anacleto para o Campo da Paz, que se situava numa região que era próxima à crosta terrestre. André Luiz, nós sabemos que nas regiões que são mais elevadas, a densidade, né, o perispírito ele vai ser menos denso. Nas regiões mais grosseiras, o perispírito, esse envoltório, ele é mais denso. No Campo da Paz, por ser uma região mais próxima da crosta terrestre, essa densidade vai ser mais grosseira. Nosso lar, na medida que o trio ia se afastando, nosso lar ia perdendo a sua luminosidade, porque eles estavam adentrando a uma região que era uma região mais grosseira, até o ponto de chegarem e não ter qualquer luminosidade. De repente, André Luiz, ele observa que do seu chakra coronário, nessa região do coração, começava a apresentar uma irradiação luminosa. E a mesma coisa estava acontecendo com Silas. Desculpa, eu falei Lísias, é Silas. Silas também começava a perceber esta irradiação luminosa. O que André Luiz fez quando ele se deu conta daquela luz que ele irradiava pela primeira vez? Ele se ajoelhou e pediu a Anacleto uns minutinhos, porque ele precisava orar em gratidão a Deus por aquela oportunidade. Então, em uma região densa, uma região escura, ele foi capaz de irradiar essa energia luminosa. Então, é a manifestação desta luz que nos transforma. Que fenômeno maravilhoso! Mas nós temos também essa transfiguração de Jesus no Tabor. Há uma página belíssima que nós recomendamos a leitura no livro Primícias do Reino, onde Amélia Rodrigues, através da psicografia do nosso tio Di, ela traz a narrativa do Tabor e da planície, que vem sinalizar para nós uma série de aspectos que talvez nós não tivéssemos pensado. Quando nós falamos da subida de Jesus para o Tabor, é uma narrativa de fatos que aconteceram, mas que tem um simbolismo que nós precisamos nos aprofundar. Mas esta subida de Jesus ao Monte Tabor, nós destacamos os evangelistas, Mateus 17, versículos 1 a 9, Marcos capítulo 9, versículos 2 a 8, e Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36. Então, e ainda Paulo na segunda epístola, no capítulo 1, versículos 16 a 18. Jesus sobe, né, ao Tabor, que é a uma altura de pouco mais de 500 metros. Não é uma grande altura, né? Quem ele convidou para subir ao Tabor? 3 discípulos: Pedro, Tiago e João, seus irmãos. Quer dizer, Tiago e João, irmãos, e Pedro. Quando Jesus... Aí nós vamos refletir sobre esta presença de discípulos para que depois pudessem apresentar a narrativa do fenômeno. Porque se Jesus estivesse sozinho, depois, quem saberia
da ocorrência dos fenômenos. E o que aconteceu? O rosto de Jesus se resplandeceu como o sol, isso está na narrativa do evangelista Mateus, e o seu vestido branco como a luz. Neste momento que Jesus já está no Tabor, materializa Moisés e Elias. Aí vamos pensar que tem na narrativa de Lucas, deste fenômeno, que os discípulos adormeceram. Os demais, nem Mateus nem Marcos, fazem alusão a este fenômeno. Os demais adormeceram. O que é este adormecimento? Nós já falamos anteriormente que para a produção dos... Lembram? Quando nós tratamos dos efeitos físicos, que falamos que para isso era necessário a presença do médium que iria estar fazendo a doação do ectoplasma para que pudesse acontecer as materializações. E aí nós fizemos um destaque que é o próprio Herculano Pires, que nos traz de que o ectoplasma é essa matéria-prima das materializações. E os discípulos, adormecidos, porque eles ficaram adormecidos momentaneamente, depois eles despertaram, eles foram os doadores deste ectoplasma para que pudesse aparecer Moisés e Elias. Há um diálogo, né, entre Moisés e Elias e Jesus, que os discípulos, mesmo despertos, eles não conseguiram ouvir o que eles dialogavam. Uma nuvem cobriu naquele momento e uma voz disse: "Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o." Os discípulos caíram de medo e Jesus disse: "Levantai-vos, não tenhais medo." E aí nós destacamos, né, o que acabamos de falar em relação a esse registro de Lucas, que estavam adormecidos, que foi justamente o momento que foi favorável para a produção do transe mediúnico. Mas acontece algo interessante, que Jesus pede a Pedro, a Tiago e a João que não fizessem qualquer referência daquele fenômeno antes da ressurreição. E aí vamos fazer um destaque para vivenciar, presenciar este momento de iluminação, este momento de uma energia onde se ouve uma voz que muito provavelmente foi a voz de Deus apresentando o seu filho. Quando nós estamos diante de seres iluminados, de pessoas que nós reconhecidamente podemos admitir serem de outro patamar evolutivo, como é que nós nos sentimos? E aí vamos pensar que a própria memória, talvez, ela não consiga no futuro trazer o registro do que foi aquele momento. Então, nós vamos ter, de fato, uma limitação naquilo do que foi a ocorrência, porque passou-se o tempo até que foi possível. Inclusive, nós vimos, né, 3 evangelistas trazendo o seu relato, mas que, de fato, viver aquele momento deve ter sido algo indescritível, porque
eles também se transportaram, Pedro, Tiago e João, para uma outra dimensão. E, por fim, né, neste fenômeno da transfiguração, nós temos o momento que Jesus vai orar, né, que é justamente esse momento de estabelecimento dessa comunhão, e destacamos que é o perispírito que possibilita que tem essa propriedade de radiação luminosa e que vai demonstrar um patamar de elevação espiritual que possibilite a, a irradiação luminosa que se apresentou em Jesus, que se apresentou em André Luiz. Então, esse foi o fenômeno da transfiguração. E, por fim, neste capítulo, Allan Kardec fala sobre a invisibilidade, que é justamente essa propriedade da apresentação do ser numa dimensão maior do que de fato ele é, ou de uma dimensão menor. Então, essas, né, foram as nossas considerações, aquilo que nós queríamos trazer a respeito deste capítulo 7 do Livro dos Médiuns, né? Bicorporidade e transfiguração. Eu espero que tenha sido claro, né? Foram muitas histórias, muitas narrativas, mas o conteúdo é esse. Eu sugiro, é sempre muito importante nós fazermos a leitura do capítulo, né, que trata sobre o tema. Teve mais alguns outros questionamentos que foram feitos a Santo Antônio de Pádua, espírito. Inclusive, Allan Kardec, ele apresenta também em nota de rodapé outros fatos que podem ser lidos na Revista Espírita, que trata do tema bicorporidade. Então, é isso, Marisa. Minha querida, muito bom. Mas e os relatos, essas histórias, né, os exemplos que houveram, né, da bicorporeidade, é tão bom porque é isso que ilustra. Esse fenômeno com Eurípides mesmo do parto é tão... Mas diz que ele chega aí arrastado com o homem de volta para a casa dele, que ele não acredita, né, que a criança já nasceu. Ele, como o senhor não cruzou comigo? Casos, são muitos casos, né? Diz que a estrada era estreitinha, como é que o senhor veio e eu não vi? Eu vi, e você não cruzou, cruzou comigo. É tão interessante. E as pessoas presenciavam o fenômeno, né? Era interessante. E esse relato mesmo, né, do jovem que queria ver os amigos, né? A orientação, você vai dormir por 30 minutos. Menina. Ele faz a visita e o espírito ainda antecipa que ele vai receber a carta. Eu acho fantástico. Não é? Fantástico mesmo. E aí mas agora... a ciência, né? Porque o Livro dos Médiuns ele tem esse cunho científico. Os fatos estão ali para provar. Então, o pai, quando faz o relato para o amigo que frequentava a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, ele diz na carta: eu tenho a carta que eu posso provar, e meu filho estava aqui, e não estava em Londres, né? Então, assim... Não é, menina? É muito bacana. Não acontece mais assim, né? Não acontece. Isso é a necessidade do momento, né? Para aquela época. O fenômeno, né? Para poder as pessoas darem mais credibilidade. E aí hoje a gente não precisa. Vê que, apesar disso ter sido no século XIX que ele estudou, a gente teve Eurípides Barçanufo,
né, no século seguinte com essa trajetória, com esse fenômeno, porque é um tipo de mediunidade. Allan Kardec coloca, né, que são tipos de manifestações visuais, porque de fato você está vendo ali a exteriorização de um ser encarnado que se utiliza do perispírito, e aí é que a gente vai pensar. Ele continua ligado, porque o corpo está ali vivo, mas ele tem essa capacidade de expansibilidade e ele se desloca aonde ele deseja estar. Né? Menina. Aí os agradecimentos do grupo, Lene, Cleide, Maria, Tânia, você é maravilhosa. Maria é baiana também, ela mora aqui, mas é baiana. Tá certo. Noite linda de tanto aprendizado, eita, beleza. Que Mais ótimo. uma vez, o meu muito obrigado, foi muito esclarecedor para mim. Já aconteceu comigo. Minha mãe estava no leito de morte, foi à minha casa e me chamou de madrugada. E eu acordei, passei no quarto dos meninos e meu filho estava com a febre muito alta. Gratidão. Meu filho. Muito bom, viu, Tânia? Muito bom.